Alô, alô, Marciano? Oi, tudo bem? Eu tô falando aqui da Terra. Então, para comentar aquele negócio do polo aquático que eu já tinha conversado com você antes, por favor, vou te pedir mais uma vez. Olha, enquanto continuar concentrado só nos clubes, vai ficar difícil desse esporte crescer. Pensa nas possibilidades que tem um país como o Brasil. Aqui calor não falta, piscina não falta, gente interessada muito menos e talentosa. Então, olha, a minha dica, volto a dizer, mais uma vez, por favor, vamos abrir a cabeça, só os clubes não dá. Volto a dizer, eles têm muito mérito, mas se a gente conseguir colocar mais gente para praticar polo aquático, melhora muito a qualidade do esporte dentro do país e ele deixa de ser um esporte oculto, né? E outra coisa, por favor, eu ainda quero morar aqui no Brasil, então vamos dar uma melhorada na situação aqui para mim, por favor? Obrigada, espero que esteja tudo bem aí fora. Meu nome é Marina Aranhas Ablit, tenho 30 anos, sou atleta profissional e técnica de polo aquático na Espanha e meu signo é peixes. Minha mãe é Cristina Diniz Aranha, atualmente ela só trabalha em casa, mas ela é formada em matemática. No passado foi atleta de natação, conquistando o Campeonato Brasileiro aos 14 anos, com o recorde brasileiro, nadando borboleta. O irmão dela, José Roberto Diniz Aranha, participou dos Jogos Olímpicos de México e Munique, pegou em quarto lugar com revezamento livre e é isso. Meu pai, Farid Zablit Filho, foi atleta olímpico, nadador, peitista, participou dos Jogos de Roma e Tóquio, jogou polo aquático, depois quando terminou a carreira de nadador jogou polo aquático, foi chamado algumas vezes para a seleção, mas não aceitou. Concluiu a universidade nos Estados Unidos, na Universidade State of Michigan, onde ele ficou por 6 anos e se formou em cálculo, matemática, administração, e é isso. Minha irmã, Ana Cristina Aranhas Ablit, atualmente é veterinária, mãe dos meus sobrinhos mais que amados. Foi uma das minhas grandes ídolas, porque ela é 12 anos mais velha que eu. E quando eu era pequena ela jogava polo aquático, ela foi nadadora e jogou polo aquático. Mas ela acabou com a carreira muito cedo, com 23 anos, acho que ela já não jogava mais, mas ela foi um grande. Como era. Ela é 12 anos mais velha que eu, ela foi a minha grande ídola, além do meu pai, e uma pessoa que eu queria muito imitar em tudo quando eu era pequena, então eu acabei escolhendo o polo aquático depois da natação muito por causa dela. Eu comecei a jogar polo aquático aos 11 anos, antes de eu fazer natação no Clube Atlético Paulistano, mas por problemas de saúde, na época eu treinava muito cedo natação e sempre o tempo era muito frio e eu tinha resistência muito baixa, aí acabei desistindo porque o treino de polo aquático era à noite. Aí eu falei, então talvez eu vou tentar jogar polo aquático, porque às vezes à noite ainda já tá mais quente o clima, não sei o quê. E acabei mudando pro polo e como por influência da minha irmã era um esporte aquático, tudo, eu falei, é o polo mesmo que eu quero fazer. E comecei a jogar, meu primeiro técnico foi o Eric Bell, e logo depois o irmão dele, o Rodney Bell, que por coincidência o Eric foi o técnico da minha irmã também quando ela era atleta. E lá eu continuei no Paulistano até os meus 19 anos. Em 2007, eu tive a possibilidade de viver uma experiência incrível que foi jogar polo aquático por uma faculdade americana. E foi um choque de realidade, porque pela primeira vez eu estava num lugar onde esporte e estudo caminhavam juntos e se ajudavam, na verdade. Tudo bem,
tinha, obviamente, a dificuldade de estar cansada e ter que estudar para a prova, tinha, mas isso sempre foi parte da minha vida. O que eu nunca tinha visto até então era, eu tenho que viajar com a equipe. Viaja e todas as professoras, todos os cursos se adaptavam à sua agenda com o polo aquático. Então, eu tenho que viajar. Tá, você quer adiantar ou atrasar a prova? Então, assim, foi um pouco choque porque eu nunca tinha visto. Além disso, você ser parte de uma equipe e defender a faculdade te davam créditos, como se fossem aulas, como se você estivesse fazendo aulas. Então, assim, de uma realidade de, olha, eu tenho prova, tenho que viajar com a seleção, o problema é seu, se vira. Eu fui para um lugar que não, o contrário. Você tem? Vamos, eu te ajudo. Pra vocês terem uma ideia, quando tinha no começo da temporada a escolha dos times que a gente ia enfrentar durante o ano, juntavam todo mundo no ginásio da faculdade, todas as pessoas da faculdade, os que podiam comparecer, e ficava todo mundo torcendo e esperando, obviamente, pelo melhor sorteio possível e comemorando junto. E no ano que eu estava lá, a gente foi jogar a final do Campeonato Nacional Americano. E também foi uma das melhores experiências da minha vida, porque até hoje, o campeonato mais forte do mundo, né? Porque os Estados Unidos é o atual campeão mundial, olímpico, bem, vice-campeão olímpico, né? Vice-campeão mundial. E você tá ali jogando campeonato com todas essas pessoas que você acaba idolatrando, foi realmente uma experiência muito incrível e muito boa. Os meus 14 anos foi uma idade muito importante na minha vida, porque foi a primeira vez que eu fui chamada para treinar com a seleção brasileira. Na época, elas estavam treinando para o Mundial 81 e eu nasci em 87. Eu acho que o principal motivo de eu ter sido chamada para fazer parte dos treinamentos dessa seleção foi, primeiro de tudo, o meu tamanho. Eu, com 14 anos, eu já tinha o tamanho que eu tenho hoje, uns quilos a mais, mas eu tinha o mesmo tamanho que eu tinha hoje. E outro motivo principal era essa possibilidade de desenvolver uma atleta tão nova e com tanta força física. E o outro motivo, grande motivo, eu acho que eu a vida inteira foi assim, precisa bater a cabeça na parede pra você conseguir ir pro Mundial. Eu ia lá e batia a cabeça na parede. Precisa nadar pra tanto. Eu ia lá e nadava. 6 horas por dia de treino, 6 horas por dia de treino. O técnico sempre pode pedir o que quisesse pra mim que eu ia realizar. Então acho que esse foi um dos motivos que eles viram a grande possibilidade de crescimento em mim tão pequena, tão nova. E por isso me convocaram desde muito cedo pra participar dos treinos com a seleção brasileira. Aos 19 anos, o paulistano acabou com o time, infelizmente, por falta de incentivo na época e problemas dentro do clube. E eu queria continuar jogando, principalmente com a seleção brasileira. E eu recebi o convite do Roberto Chapini, que é atual técnico da equipe adulta do Pinheiros. Recebi o convite dele para fazer parte do clube. E como eu tinha certeza que seria uma ótima mudança, porque, como posso dizer, técnico da seleção, o clube mais profissional, o clube que mais treinava na época e continua sendo o clube que mais investe no esporte. Eu me mudei e continuo lá até hoje. A minha adolescência como atleta, bem, eu não posso reclamar. Não posso dizer que foi fácil, mas também não posso dizer que foi muito difícil, porque eu soube levar muito bem, porque eu tinha muito claro o que eu queria. Mas, obviamente, é um caminho que pouca gente escolhe quando você está nesse período da vida. Alguns motivos. É uma idade que você tá querendo mais sair com os amigos, querendo festa, querendo aproveitar a vida, né? Você começa a ter experiências diferentes e o esporte, quando você escolhe o caminho de esporte de alta performance,
você tem que fazer escolhas. E uma delas é, muitas vezes, deixar de ter sair de festa, você ter que escolher entre um final de semana de viagem com os amigos pra, não, vou ficar treinando no final de semana, ou vou sair de férias um mês, ou não, vou treinar um mês nas férias. Então foi um período que essas escolhas são muito importantes e por isso que eu acho que muita gente acaba desistindo nessa idade de jogar polo aquático, de fazer qualquer esporte. Outra coisa muito importante acaba sendo o bullying, que é uma fase que você está definindo muito a tua personalidade e você recebe muita influência exterior e acaba sendo, por exemplo, no meu caso foi um pouco difícil, mas eu soube lidar bem até, que foi o bullying, né? Que as pessoas não estão acostumadas a ver uma menina do meu tamanho, uma menina com a minha força, andando pela cidade, pela escola, né? É uma pessoa que chama atenção desde nova. Então, é óbvio, as pessoas vinham com estranheza e, obviamente, adolescente, criança é ruim, né? Eles julgam, eles falam e criam grupos mas eu tive muita sorte de ter pessoas do meu lado, minhas amigas, que até hoje são minhas amigas, que sempre me apoiaram e nunca me julgaram por isso e eu até por isso. E eu não sei se é porque tinha tão claro na minha cabeça o que eu queria que entrava por uma orelha e saía pela outra qualquer tipo de comentário negativo. E hoje, no final, eu acabo vendo que foi muito positivo, porque as minhas amigas, que na época talvez me julgassem e falassem, olha lá como ela é forte, parece um homem de forte, eu fui para os Jogos Olímpicos, entendeu? Então, e como capitã e em casa. Então, é um pouco de dar risada, assim, dar risada na cara, não na cara das pessoas, mas falar, tá vendo? A escolha que eu fiz foi tão boa pra mim, foi tão certa, eu sabia tanto que eu queria que me levou muito longe. E é isso. Falando de campeonato, o jogo mais importante da minha, sim, um dos que eu mais lembro da minha vida e acabou sendo uma estreia em Jogos Pan-Americanos, foi em 2011 em Guadalajara. Por que que foi um campeonato tão importante? Porque em 2007 teve o Pan-Americano aqui no Brasil e criou-se muita expectativa no momento de que o Brasil conseguiria pela primeira vez na história uma medalha, uma prata no Pan-Americano, né? Porque normalmente vinha do bronze, 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 e então, como era em casa, tudo, e os treinos foram muito intensivos, criou-se essa expectativa de conseguir finalmente uma prata. Bem, infelizmente eu não estava lá no momento, eu tive que sair da seleção por motivos pessoais. As meninas não conseguiram nem o bronze, elas perderam para Cuba em casa. No jogo foi muito triste, foi um campeonato que deixou realmente uma tristeza muito grande, um remorso muito grande de todas que participaram e eu também, como era parte da equipe, que treinou com a equipe, me senti muito triste por não ter conseguido a medalha em casa. 2011, a gente foi pro México jogar o Pan-Americano depois de 4 anos e tentar recuperar a nossa medalha tão querida, né? A gente não tava nem pensando tanto na prata, a gente queria agora naquele momento recuperar finalmente o bronze pan-americano. E eu lembro que a gente jogou o primeiro jogo, a estreia foi contra o México. E criou-se uma fofoca muito grande no momento que o México tava com uma equipe fenomenal, tinha naturalizado não sei quantas meninas que estavam jogando nos Estados Unidos e que viu uma equipe muito forte. Bem, primeiro jogo a gente ganhou do México 8-4 e os 4 gols do México foram pênaltis, assim, questionáveis. Então a gente já criou uma moral. Depois vieram os jogos de fase classificatória, que não eram tão importantes, bem, importantes pra gente no final chegar pra disputa de bronze contra Cuba. De novo, Cuba passando o nosso caminho. Já era planejado, mas era sempre um jogo, bem, os cubanos muito competitivos, sempre muito competitivos, muito fortes, muito agressivos no jogo e eu na estreia do Pan-Americano com aquela ilusão enorme de conseguir o bronze e a gente conseguiu ganhando de um gol no México, foi assim
Eu não me lembro, assim, uma felicidade tão grande, assim. É lógico que Jogos Olímpicos em casa, mas foi a primeira vez que eu tive sabe, objetivo alcançado no polo aquático e foi esse campeonato. Olimpíadas. Pode chorar? Não, não pode, né? É o sonho da vida, né? O meu e eu acho que de todo atleta de performance, né? Eu acho que foi a única coisa na vida que eu nunca questionei a minha vontade de ir ou não. Eu lembro de conversar pequena com meu pai e ele mostrando foto, ele mostrando tudo que ele tinha, qualquer lembrança que ele tinha dos Jogos Olímpicos e aquilo ficar na minha cabeça como sendo a coisa mais fantástica do mundo. E realmente depois confirmou-se que é a coisa mais fantástica do mundo. Mas eu lembro de cada treino, assim, por mais cansativo que fosse, parecia que no fundo eu tinha a sensação de que eu tava lutando e que algum dia eu ia conseguir chegar lá, sabe? Mesmo quando a gente não tinha certeza ainda, teria que jogar pré-olímpico ou não, ou se o Brasil ia ser sede ou não, eu acho que aquilo tava tão claro na minha cabeça, que era um sonho tão grande, que eu fazia, sempre fiz o que tive que fazer, que nem eu falei antes. Pra mim pouco me importava se eu falar que eu era muito forte, se eu ia falar que olha lá, ela não sai com a gente, minhas amigas, nunca, foi a única coisa que eu nunca questionei na minha vida. É, e, e eu lembro um dos momentos dessa na trajetória que foi assim, o mais especial foi eu lembro sentada em casa assistindo TV e vendo o dia que eles selecionaram o Brasil como sede para 2016. Na hora que selecionaram, eu lembro que eu caí de joelho, juro, e comecei a chorar copiosamente, assim, eu não sabia se eu ia, óbvio, né, porque eu tenho que passar por muitos anos ainda de treino e tudo, mas só de ter a possibilidade muito clara, porque pro polo aquático feminino classificar por pré-olímpico, por pan-americano era muito difícil, e finalmente a gente tinha certeza que a gente ia por ser o país sede. Aquilo me deu não sei, uma emoção tão grande no momento que eu não conseguia parar de chorar. Eu ligava pro meu pai, papai, eu acho que eu vou pros jogos, mãe, acho que eu vou pros jogos, Kika, minha irmã, acho que eu vou pros jogos. Juro, eu liguei pra família inteira chorando aos prantos. E a partir daquele momento, eu acho que a minha cabeça como atleta, que já era até um certo ponto boa, acho que ela deu um salto de qualidade impressionante. Daquilo de fazer o que tiver que fazer pro meu sonho maior, entendeu? Seja, tem dor, dane-se, tem estresse, tem problema familiar, tem tudo. Esquece. Até 2016, a tua vida vai ser isso. E foi. E assim, eu não me arrependo um segundo de ter feito essa escolha e faria de novo. E se tiver chance de eu ir pra Tóquio 2020, eu faço tudo de novo que eu tiver que fazer. Bem, e o caminho foi longo, foi duro, mas acho que ele foi 100% compensado no momento que a gente entrou na piscina e viu aquela arquibancada cheia e no final você sabe que todo mundo que tava lá era pra gente. Era pra gente, era a compensação do trabalho tão duro. E numa abertura, você poder dar um abraço na tua mãe que tá na arquibancada do Maracanã, sua mãe ali, você abraçando a sua mãe na cerimônia de abertura, não tem preço. Então, eu faria tudo de novo. Foi o maior sonho da minha vida. Sul-americanos. Eu consegui participar de 3 campeonatos, tive o prazer de participar de 3 campeonatos. O primeiro deles, eu lembro que eu tinha 18 anos, e foi em Medellín, na Colômbia. Eu completei 19 anos no campeonato, então eu era uma das mais novas. E foi um campeonato que, assim, é muito bom, porque a gente a gente vai com muita autoestima para esses campeonatos, porque a gente meio que não é 100% que a gente vai ganhar, mas é um campeonato que a gente tem grandes chances de ganhar, então você acaba jogando tranquila e
acaba saindo por isso o seu melhor jogo. Porque quando você joga relaxado, com tranquilidade, acaba sendo aí que você acaba tendo a melhor performance. E os 3 sul-americanos que eu joguei, graças a Deus eu tive o prazer de jogar assim e também tive o prazer de crescer pouco a pouco em cada campeonato. O primeiro, que eu falei, a minha estreia, a gente foi campeã, mas eu era muito nova, então ainda não tinha muito espaço no time. O segundo que eu joguei foi em Belém do Pará, já tive um pouco mais de destaque, joguei, já era uma das mais experientes, querendo ou não, em 2012, foi gostoso jogar em casa, né, no Brasil, aí a torcida a favor da gente e conseguir devolver de presente para a torcida um campeonato, a vitória foi muito legal. E o terceiro, em Mar del Plata, que a gente jogou, finalmente eu consegui o prêmio de melhor jogadora do campeonato, foi muito gostoso, que nem eu falei, tirou o melhor de mim, o nosso técnico conseguiu também tirar no seu momento o melhor de todas e o clima fica muito gostoso. E então são 3 campeonatos que a gente leva pro coração e que são importantíssimos, porque também é muito bom falar que você é campeã sul-americana. Eu participei no total de 6 mundiais. Eles acontecem de 2 em 2 anos. Comecei em 2005 em Montreal. 2007 eu não joguei, que foi em Melbourne, na Austrália eu não joguei porque eu estava já estudando nos Estados Unidos. Depois 2009 em Roma, 2011 em Xangai, 2013 em Barcelona e 2015 em Kazan, esse eu já era capitã. E 2017 em Budapeste, esse ano, que eu também fui capitã. Ah, não, então foram 6, porque 2017 eu não participei, foram 6 mundiais. Todas experiências magníficas e engraçado como, mesmo sendo mundial, a gente conseguir. Ele te gera diferentes sensações. Então, em alguns, resultados muito positivos, em outros, não tão positivos e uma mistura de sensação no mesmo campeonato. É engraçado pensar que como a minha vida hoje ela foi muito influenciada pelos jogos, né? E por tudo que teve ao redor dos jogos. Que um ano antes dos Jogos Olímpicos a gente teve muito problema com a confederação na época que a gente não sabia se a gente ia ter incentivo, campeonatos ou não e coisas assim. Então acabou aparecendo a possibilidade de muitas atletas irem jogar fora do Brasil. Então a minha história na Espanha ela acabou começando por causa desse problema e acabou começando na Itália. Esse ano antes eu recebi o convite de jogar, aliás, em 2016, em janeiro de 2016, eu recebi o convite para ir jogar pela Itália, um time chamado Messina, Despar Messina. E como a gente estava com essa incerteza de incentivo da confederação, de possibilidade de ter muitos intercâmbios de jogos, essas coisas, eu acabei aceitando o convite e fui jogar a segunda fase da Liga Italiana. Por coincidência, eu também joguei com esse time da Itália, a Euroliga, que é as Champions, né? Que a gente fala que times europeus contra times europeus. E meu segundo jogo contra um time europeu foi contra o meu atual time da Espanha. Então eu joguei meu primeiro time contra um time da França e depois acabei jogando contra o Mataró, que é minha atual equipe. E depois desse jogo, eu já entrei em contato com o técnico de lá, mas por pura coincidência ele perguntou: "Ah, eu queria saber se você tem um contato para futuras temporadas, se você tem interesse, a gente conversa." Passou o ano inteiro, obviamente eu foquei na Liga Italiana, foquei nos Jogos Olímpicos depois. Depois dos Jogos Olímpicos, o técnico entrou em contato comigo e perguntou se eu tinha interesse de jogar na Espanha. E eu, obviamente, minha resposta foi sim. E foi fantástico. Não me arrependo, uma cultura de esporte completamente diferente do que a gente encontra aqui no Brasil. Muito mais profissional e fantástica. Experiência única, morar num lugar como a Espanha, perto de Barcelona,
é incrível e respirar o polo aquático que nem eles respiram na Europa e ter a chance de ter um resultado inédito para o clube que nem a gente teve ano passado, que foi ficar entre os quatro da Champions e pela primeira vez para a final da Champions com a equipe foi fantástico. E por uma jogadora do Brasil, né, que em teoria não é um esporte de tradição no esporte, na modalidade. Dois gols que eu lembro muito na minha carreira. O primeiro deles, por incrível que pareça, foi meu primeiro Mundial Júnior em Calgary em 2003. Eu tinha 16 anos, no jogo contra a Grécia, que na época era a atual campeã europeia júnior. O Mundial era de atletas nascidos até 83 e eu era de 87, então eu já era nova e a gente estava jogando contra a Grécia, um time super experiente que depois esse time acabou virando campeão olímpico. Bem, algumas atletas que compunham esse time júnior acabaram formando a equipe que ganhou os Jogos Olímpicos, pegou prata nos Jogos Olímpicos no ano seguinte. Então era um jogo muito importante que a gente não tinha expectativa nenhuma. Mas com o passar do jogo, a gente foi vendo, eu tava ganhando de 4-1. O jogo muito intenso, muito tenso. Marquei o gol, eu lembro um cruzado, nome a mais, assim, e a gente jogando super bem. No final a gente ganhou o jogo de um gol, foi 6-5, acho, o placar final, faltando 3 segundos para acabar o jogo, a gente marcou o gol que deu a vitória. Então foi assim, um jogo muito, muito sempre vivo na minha memória. E o outro gol muito importante é, como eu já mencionei, o Pan-Americano de Guadalajara, que a gente recuperou a medalha, que foi o gol contra Cuba na disputa de bronze, que eu lembro da posição 3, que eu considero que é a minha melhor posição e o meu melhor chute, que eu lembro de receber a bola e ver certo, como se fosse tipo um bambolê certinho do tamanho da bola no ângulo e mandar o chute, gol. E foi muito, muito emocionante também. Depois, obviamente que não foi o gol da vitória, mas foi importante igual e levo ele também na minha memória sempre. Quando veio o técnico canadense para o Brasil para participar dos treinamentos até os Jogos Olímpicos em 2014, eu fui escolhida para ser a capitã e continuo sendo até hoje. Mas eu acho que eu fui escolhida pelo principal motivo, eu acho que foi uma coroação de tantos anos de treinamento e daquilo que eu já tinha mencionado antes de ser uma atleta exemplo, de, por exemplo, você precisa bater a cabeça na parede para nesse treino. Eu ia lá e batia sem questionar. Então acho que foi muito como coração de tantos anos de dedicação 100% àquilo e também acho que eu passava muito essa certeza de saber o que eu queria. Eu sabia que eu queria ir para os Jogos Olímpicos e que eu ia fazer aquilo independente do que me fosse pedido. Então acho que acabou sendo uma coroação disso. Mas também, ao mesmo tempo que é uma coroação, te traz muitas obrigações. Então, desde postura em treino, desde ser a comunicação entre o grupo de meninas e o treinador, porque é que nem o meu treinador ele falava, se eu for e falar 15 vezes com a mesma menina sobre o mesmo assunto, no final a menina vai querer me matar. Então eu era aquele caminho para suavizar um pouco o que o técnico queria falar. E além disso, bem, aí falando um pouco mais da parte prática, a capitã é a única que pode falar com o árbitro, então qualquer questão que tenha entre as atletas, com outro time, seja o que seja, é a capitã que tem que fazer. Além disso, depois do jogo, obrigatoriamente eu tinha que cumprimentar os árbitros e agradecer também um pouco a parte política, ou se precisasse se apresentar em alguma coisa, algum congresso, e a capitã também. Então, tinha um pouco disso. Tem seus louros e suas obrigações, né?
falando de treinos, é muito engraçado porque, como a gente tava falando, já passei por muitas diferenças em treinos. Aqui no Brasil, antes dos Jogos Olímpicos, a gente fazia só uma sessão de treino ao dia, 5 vezes por semana, e 3 vezes por semana a gente fazia musculação. Só que aqui, eu acho que essa necessidade, aliás, eu acho que a falta de jogos fazia com que a gente tivesse que estar sempre 100% fisicamente, tanto na água quanto fora, para compensar a falta de raciocínio de jogo. Porque como a gente não tinha quantidade de jogos, experiência de jogo, a gente tinha que compensar de alguma maneira. Já que a gente não tem isso, vamos ficar 100% fisicamente e depois a gente vai ganhando pouco a pouco os jogos. Já com a fase olímpica, melhorou um pouco a quantidade de jogos, mas a gente continuou focando muito na parte física para chegar bem fisicamente. E como eu disse antes, esses 2 anos que foram antes dos jogos, que foi muito intenso de intercâmbio com outros países e tal, a gente ganhou então sim na parte de jogo, né? Ritmo de jogo que a gente chama. Já na Europa é muito diferente. Não dá tempo pra você focar só no físico, porque cada final de semana tem jogo. E quando não tem jogo, um jogo por final de semana, são 3, porque você vai jogar Euroliga, então você tem jogo sexta, sábado e domingo. Então, não dá pra você fazer que nem a gente fazia no Brasil, nadar 5.000 por dia. Porque se você nada 5.000 por dia, no final de semana você não consegue jogar. Então lá é um pouco diferente. A musculação acaba sendo todo dia, mas o trabalho é diferente. Não é mais pra ficar tão grande, tão forte. Não é mais a natação de 5.000 pra compensar o jogo, não. É aquilo pra você manter o ritmo, recuperar do jogo do fim de semana e preparar pra próxima. E é isso, não dá tempo de ficar remoendo muito, não tava bem fisicamente no jogo passado, não joguei bem, não. Você tem que passar por cima porque já tem que pensar no próximo fim de semana. Então é um pouco diferente essa mentalidade. E custou um pouco no começo, porque como eu saí tarde, com 29 anos a primeira vez, eu tinha muito a cabeça de tenho que estar muito forte, tenho que estar muito forte, tenho que estar grande, tenho que estar grande. E não, e lá você vê que não precisa. Grande parte das jogadoras na Europa, elas não têm o meu tamanho, a musculatura que eu tenho. Elas têm muito mais jogo, raciocínio de jogo. Bem, a realidade do polo aquático feminino. Vou começar lá atrás, um pouco lá atrás, período pré-olímpico. Que quando todo mundo pensa, fala assim, nossa, a pré-olimpíadas, em teoria, era um momento de muito investimento, que todos os pedidos fossem atendidos. Desde aí já não era assim que funcionava. Foi um momento de muita incerteza, a confederação teve alguns problemas e acabou indo pra gente esses problemas, refletindo na gente. Então, desde treinamentos cancelados de última hora, até incertezas de treinamentos 6 meses antes dos Jogos Olímpicos, a gente não sabia se a gente ia participar de campeonatos oficiais, se a gente ia conseguir sair do Brasil para treinar com outros países. Então, desde essa época, já tinha uma incerteza muito grande. E agora, depois dos Jogos, eu acho que a incerteza aumentou. E, na verdade, eu acho que ela continua, porque voltou a ser o que era antes. O que acontece? Infelizmente, o esporte aqui no Brasil, ele depende só dos clubes. Então, assim, eu acabo dando muito mérito aos clubes porque eles são atualmente os que mantêm o esporte vivo. Mas também eu vejo uma coisa muito ruim nisso, porque muita gente que poderia estar praticando, que poderia... porque, na verdade, a qualidade, eu acho que ela vem muito da quantidade. Então, muita gente que poderia estar praticando não consegue praticar por causa disso, porque depende de estar dentro de um clube que, para você ser sócio, você depende de muito... Ou você ter a sorte de já ter um bom nível e eles te chamarem, ou você depende do seu nível financeiro. Então, por exemplo, eu dou como exemplo muito o handball, que não é minha modalidade, mas a gente sabe que é o esporte mais praticado em todas as escolas. Mas se você for ver a liga de handball profissional,
muitos poucos times, por quê? Porque depende dos clubes. E onde foram parar todas essas crianças que jogam handball nas escolas? A mesma coisa acontece com o polo aquático. Eu tenho certeza que seria um esporte que poderia crescer muito no país. Por quê? Porque faz calor, piscina não falta, gente querendo também não falta, mas as pessoas não conseguem entrar nos clubes que são os que têm o poder financeiro para jogar as competições. A prova de que isso é verdade é todos os projetos sociais com polo aquático que existiram até hoje sempre tiveram muitos participantes, e um deles hoje, que se chama BDA, que é de Bauru, tá ganhando todas as categorias de base, porque eles têm acho que mais de 2.000 atletas praticando, e os meninos dão a vida por aquilo, porque disso deles depende a escola, depende eles terem bolsa, depende ter plano de saúde, então gente não falta. O que falta realmente eu acho que é mudar essa cultura de só clube, só clube, só clube, e abrir um pouco mais para escola, projeto social, coisas assim. Meu café da manhã, desde novinha, que eu sempre tenho lembrança, é fruta, qualquer fruta, que eu adoro fruta, e leite com Toddy. Eu ia no colégio Poridomos e eu aprendi a ler no Poridomos. E meu pai falou que foi muito fácil, que não teve muita dificuldade não de aprender a ler. Tive sorte. Atualmente eu tô vivendo em Mataró, uma cidade que fica a 30 minutos de Barcelona. Tô jogando a minha segunda temporada pelo Centro Natación Mataró. E depois do primeiro ano, que a gente obteve resultados inéditos, que nem eu falei, conseguindo classificar pela primeira vez para as finais da Champions, eu comecei minha segunda temporada e eles me convidaram para ser técnica também de duas equipes, a Levin, que eles chamam em infantil B, masculina, então eu tenho meninos de 10 a 12 anos e minha rotina lá continua sendo a mesma, treino cada dia, dou treino cada dia para as crianças, tô aproveitando muito, tô crescendo muito, pensando em fazer provavelmente um mestrado próximo ano. É, Meu futuro eu não sei quanto ao voo aquático, um pouco mais, talvez um ano, mais uma temporada fora essa, tudo depende muito de como vai as classificatórias para a Olimpíada, Pan-Americano. Mas é isso, tô passando um momento super feliz, tô adorando morar lá, sinto falta da família, obviamente, mas tá uma experiência incrível.